Fala, gente, professor Irã Luiz aqui na área para mais uma aula aí de eletroquímica, né? Nossa disciplina de Físico-Química 3. Certo, gente. Então vamos lá. Nosso primeiro exercício, ele é bastante interessante. Por que ele é bastante interessante? Porque ele aborda a seguinte temática. Ele dá uma determinada reação global, em equilíbrio, e ele pede para calcularmos os valores do potencial padrão, né? Potencial padrão pede para calcularmos o ΔG de reação padrão para a seguinte reação, né? Então é essa reaçãozinha aqui. A gente tem o zinco mais o íon SN4+, né? O íon proveniente do estanho, formando zinco 2+, e formando estanho 2+, beleza? Então a gente tem essa reaçãozinha aqui em equilíbrio. A gente tem essa reação aqui em equilíbrio. Então, vocês percebem que ela é uma reação redox, né? Ela é uma reação que tem variação do número de NOx. Então, a gente vai tratar dessa reação com os conceitos que a gente aprendeu aí em eletroquímica, tá? E aí, a gente precisa calcular as 3 propriedades que a questão está pedindo para a gente. A primeira coisa que precisamos fazer aqui é organizarmos, tá? essa equação a fim de descobrirmos quem que está oxidando, quem que está se reduzindo. Ou seja, a gente precisa reorganizar essa equação em termos desses parâmetros. Eu prefiro, então isso vai ficar bem a critério de vocês, tá? Eu prefiro organizar essas reações em semi-reações, tá? Eu tenho uma reação global, que é essa que está mostrando na tela de vocês, reação global. Eu prefiro organizar em semi-reações, aí eu tenho todo o controle, eu vejo quem está oxidando, quem está reduzindo e tal. Mas alguém pode falar assim, não, professor, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de olhar para a própria equação global e já descobrir quem está oxidando, quem está se reduzindo, já ir atrás dos potenciais de padrão de redução e já fazer o cálculo, sem muita história. Beleza, pode fazer assim também. Tá? Então eu prefiro ir mais devagar, no passo a passo, mas se você já tem habilidade, já gosta de ir direto, não tem problema, certo? Então o que eu faço? A partir da inspeção, ou seja, eu olhando para essa equação aqui, para a nossa equação global, eu percebo que o NOx do zinco, ele sai de 0 e vai para mais 2, né? Tá aqui, ó, mais 2. Então vocês sabem quando o elemento está sozinho, ele neutro, o número de oxidação é 0. Quando ele forma um íon, a própria carga do íon é o número de oxidação dele. Portanto, se o zinco tem carga 2+, então o número de oxidação dele é mais 2. Beleza? Então, toda vez que eu saio de uma carga 0 e venho para uma carga 2+, ou seja, eu estou aumentando meu NOx. Esse aumento de NOx significa o quê? Que eu estou sofrendo oxidação. Portanto, a minha equação de oxidação, ou seja, o meu elemento que sofre oxidação, é o zinco. Então, ele sai do zinco, 0, vem para o zinco 2+. Só que como ele sofreu oxidação o quê? É liberação de elétron, tá? Então, ele liberou 2 elétrons. Então, por isso que aparecem os elétrons aqui no produto. Beleza? Por que, professor, que é 2 elétrons? Porque ele tinha carga 0 e aqui apareceu carga mais 2. Então a gente tem 2 elétrons envolvidos nesse processo aqui. Beleza? Então, oxidação, já sei quem sofreu, o zinco. Agora o estanho, vocês percebem que a carga dele aqui nos reagentes é 4+. E aqui nos produtos é 2+. Ou seja, ela se reduziu. Ela saiu de 4 e veio para 2. Teve uma redução. Esse processo de redução de NOx caracteriza os processos de redução, tá? Então, o SN, o estanho, sofreu redução, beleza? O estanho sofreu a nossa famosa redução, tá? Enquanto que o zinco sofreu um processo de oxidação, que eu já tinha escrito para vocês aqui na tela, né? Beleza, então agora eu escrevo aqui a semi-reação de redução, tá? Para o estanho. Ele saiu de SN, né, o SN4+, e foi para o SN2+, tá? Então, a gente percebe que aqui houve uma redução da carga dele em 2 unidades, né? Ela estava 4, veio para 2. Então, ela se reduziu em 2 unidades, né? Veio de 4 e para 2. Então, como que ela reduziu essa carga? Os elétrons, os 2 elétrons que foram liberados lá pelo zinco, foram capturados aqui pelo estanho, tá? Então, os elétrons que foram liberados aqui no produto foram capturados aqui no reagente pelo estanho, 4+. Então, quando ele captura esses 2 elétrons, faz com que a carga dele, que era 4, passe para 2, beleza? Então, aqui o estanho está se reduzindo, tá? Então, beleza.
Agora, a gente pode escrever a equação global, né? Os dois elétrons aqui, um está no produto e o outro está no reagente. Então, eles se cancelam, tranquilo, não tem erro. Então, faça a somatória dos reagentes e somatória dos produtos. E aí, aqui no final, ó, eu chego na própria equação global que a questão já tinha me fornecido, tá? Alguém fala, professor, mas o senhor chegou no mesmo lugar que a questão já tinha fornecido. Sim, eu cheguei no mesmo lugar. Mas por que eu faço isso, gente? É aquilo que eu falei para vocês, para mim inspecionar, tá? Com mais detalhe, ver quem está oxidando, ver quem está se reduzindo, ver os números de elétrons envolvidos, tá? Porque às vezes quando você olha para a própria equação global, você pode se atrapalhar em algum momento. Assim, na parte de determinar quem está se oxidando e reduzindo, não vai atrapalhar, só olhar o NOx, beleza. Mas às vezes, no número de elétrons, você pode se atrapalhar. Às vezes tem dois elétrons ali, às vezes tem 3 elétrons envolvidos ali no processo e você, olhando rápido, se confunde e só enxerga um. E aí isso lá na frente vai ter consequência, tá? Vai ter problemas. Então por isso que eu geralmente faço isso. Beleza? Mas mais uma vez eu afirmo, mas se você quiser fazer direto, olhando para a própria equação, não tem problema, tá? Isso fica bem a critério de vocês. E depende também muito do nível de treinamento, né? Quando vocês estiverem fazendo vários exercícios, se vocês estiverem habituados, vocês vão... Aí eu vou concordar com vocês, vocês não vão precisar fazer isso. Por quê? Porque vocês já vão estar bastante treinados, tá? Então já vão conseguir enxergar as coisas de maneira mais direta e mais rápida. Beleza? Então, depois que fizemos essa historinha toda aí, de descobrirmos quem está oxidando e quem está se reduzindo, a gente vai agora, nós vamos agora, procurar aqui na tabela os nossos potenciais padrões de redução, né? Então é o seguinte, quando consultamos as tabelas de potencial padrão de redução, a gente vai verificar sempre a semi-reação, ou os elementos envolvidos, que é o par redox, tá? Então o que é o par redox? É eu colocar o elemento que está oxidando e reduzindo, tá? E aí colocar o próprio potencial padrão dele. Então vamos lá, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com zinco, formando o zinco 2+. Quem que é o par redox? É zinco barra zinco 2+. Isso é o par redox, lá daquela primeira ou segunda aula de eletroquímica que eu tinha falado de par redox, beleza? Então o zinco e o zinco 2+, beleza? E aí aqui do lado já está o próprio potencial padrão de redução, que é um valor o quê? Tabelado, tranquilo? Então, os exercícios de vocês vão consultar tabelas, tá? Inclusive eu postei para vocês uma tabela bem completa de potencial de redução, tá? Vocês podem consultá-la, podem também pegar de algum livro, se tiver uma tabela mais reduzida, que ela é bastante grande, vocês vão ter talvez um pouquinho de dificuldade de ficar procurando, porque ela é bastante completa. Então, a princípio, você pode procurar em livros também, assim, que é uma tabela mais curta. Agora, se tiver uma semi-reação meio estranha, aí vocês vão lá naquela minha tabela que eu passei para vocês, que aquela é mais completa, tá? Então, para os exercícios simples, consultem tabelas de livros. Mas quem já quiser consultar aquela tabela, fica também à vontade, fica livre arbítrio aí para vocês, beleza? Então, beleza, aqui está o par redox para a gente e está o nosso potencial padrão de redução do zinco, né? Do zinco, que é menos 0,702 volts, tá? Que é a unidade do potencial aí, certo? Quando a gente vai para o estanho, mesma coisa, é o SN4, né? SN4+, formando o SN2+, tá? Então a gente tem aqui o nosso famoso par redox. E aqui nós temos o nosso potencial padrão de redução para o SN2+, que é igual a mais 0,151 volts, tá? Então, eu tenho já aqui os dois potenciais, tá? Sossegado. Outra coisa, gente. Não. Então, a gente vai ter calma aqui agora. Agora, o que a gente vai fazer? Vai calcular as propriedades de interesse, que a questão pede, que é o potencial padrão, ΔG de reação e o K. Tá? Então, a gente vai fazer por etapas. Primeiramente, vamos calcular o potencial padrão para essa reação, tá? Então, nosso primeiro cálculo vai ser esse, beleza? Alguém vai lembrar, professor, como é que calcula esse potencial padrão? O potencial padrão para essa reação, se você deu os potenciais padrões lá de cada par redox, tá? Como que faz isso, professor? Aí vocês vão lembrar lá da definição, né? Potencial padrão de uma célula ou de uma reação é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo, beleza? E aí, alguém já vai ficar com dúvida. Professor,
quem que é o cátodo, quem que é o ânodo. Aí vocês vão lembrar, ó, sempre no compartimento em que ocorre a oxidação, a gente tem o quê? Esse compartimento é chamado de ânodo, tá? Beleza? E no compartimento em que ocorre a redução, é chamado de cátodo. Beleza? Então vocês vão lembrar sempre lá da questão da vogal e da consoante, né? Redução começa com consoante, eu não gosto dessas coisas, mas ajuda. Redução começa com consoante, cátodo começa com consoante. Oxidação começa com vogal, ânodo começa com vogal. Beleza? Então isso às vezes pode ajudar vocês aí quando tiverem com dúvida, tá? Então agora a gente já sabe quem que é o cátodo e quem que é o ânodo, beleza? Então vamos lá, ó. O zinco, tá? O zinco é quem? É o nosso ânodo, beleza? E o estanho, tá? A reação em que envolve o estanho é o nosso cátodo, tá? Então agora ficou fácil de relacionar, beleza? Então o potencial padrão aqui da minha célula vai ser igual ao potencial padrão de redução do cátodo, que veio lá do estanho, que é o mais 0,151, menos, né? Tá aqui, ó, menos, que é o próprio menos da fórmula, menos 0,762, tá? Que é o menos daqui do próprio potencial padrão de redução do zinco. Beleza? Então, é o cátodo, né? Aqui, ó, que veio do estanho, menos o potencial padrão de redução do zinco, que é o nosso ânodo. Beleza? Então, quando a gente faz a continha aqui, ó, vai ser igual, o potencial padrão de redução para essa reação vai ser igual a 0,151, aí menos por menos dá mais, 0,762. Tranquilo? Deixa eu só pegar o celular aqui, gente. Um minuto, pronto. Certo? E aí quando a gente faz a continha aqui, ó, faz a somatória, eu vou ter um potencial padrão para essa reação igual a 0,913 volts, tá? Então só fiz somar os dois potenciais aí, tranquilo? Então agora eu já consegui calcular o meu potencial padrão para essa reação, tá? Então isso aqui é tranquilo, gente, não tem dificuldade de nada, certo? Beleza. Deixa eu ver. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, gente, ó. Só um adendo aqui, beleza? Quando eu olho o NOx, o número de oxidação, eu consigo prever quem está oxidando e quem está reduzindo, tá? Eu consigo prever. Agora, digamos que a questão não me fornecesse a equação química. Ela não me forneceu a equação química, a questão. Ela só me forneceu o par redox e os respectivos potenciais de redução, como está mostrado aí na tela de vocês, ó. Cadê o mouse? Subiu, professor? Não, tá aqui, ó. Como está mostrado aí na tela de vocês. Ó. Digamos que a questão só forneceu isso aqui pra gente, ó. E aí a pessoa fala assim, e agora, professor, como é que eu vou descobrir quem reduziu e quem oxidou? Se ela não forneceu a equação, e eu não sei que sentido é que está acontecendo a transformação, eu não vou saber quem está reduzindo e oxidando. E aí eu vou falar para vocês, somente com potencial padrão de redução, eu consigo prever quem está se reduzindo. Isso eu falei em aulas anteriores também. Como que você consegue prever, professor? Como que você consegue prever? Seguinte, eu vou olhar o potencial padrão de redução. Eu vou olhar para a magnitude dele, tá? Magnitude sinal, né? Eu vou olhar para o valor. A espécie química, né? O meu par redox, que apresentar o maior potencial padrão de redução, vai ser ela que vai se reduzir, tá? Por quê? Porque ela é quem tem o maior potencial a se reduzir. Portanto, ela vai se reduzir. Então, quando você olha aqui para o zinco e para o estanho, né? Para os pares redox de zinco e estanho, quem que é maior? É mais 0,151 ou menos 0,762? É óbvio que o mais 0,151 é maior, né? Eu tenho um número positivo e lá eu tenho um número negativo, né? É maior. Então o que isso significa? Significa que o estanho vai se reduzir. Por quê? Porque o potencial dele de redução é maior, beleza? Então eu nem precisaria da equação. Só pelos próprios potenciais de redução eu consigo prever quem vai se reduzir. Ou seja, quem tem maior potencial de redução é quem de fato tende a se reduzir, tá?
é quem de fato vai se reduzir ou vai sofrer redução. Então, quando eu comparo o zinco e o estanho, o potencial padrão de redução do zinco do estanho é maior. Portanto, é ele que vai se reduzir. Consequentemente, o zinco vai o quê? Se oxidar. Beleza? Então, eu queria mais uma vez reiterar essa informação para vocês aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar aí agora. Beleza, o cálculo do potencial E, né, o potencial padrão, a gente já fez, finalizou, né? Tranquilo. Agora vamos calcular o ΔG de reação, tá? Nossa energia livre, beleza? Que é uma propriedade termodinâmica, certo? Então, o cálculo do ΔG de reação, ΔG padrão de reação, beleza? O ΔG padrão de reação é o seguinte, ele está relacionado com o meu potencial padrão da minha reação, que foi o que eu calculei aí no item 1, que está aparecendo na tela de vocês, beleza? Então, o ΔG está relacionado com o potencial padrão de reação. Mas que relação é essa, professor? É justamente essa relação que eu estou mostrando aí na tela de vocês, tá? Que a gente conseguiu deduzir lá naquelas aulas de termodinâmica das pilhas, né? Que fala o quê? Que o ΔG padrão de uma reação é igual menos E, que é o número de elétrons envolvidos naquela reação global, vezes o F, que é a constante de Faraday, que ela está envolvida com a quantidade de carga que é passada por um mol, né? Por um mol de átomos ou de íons, tá? Essa constante Faraday, ela é uma medida da quantidade de carga que está passando, beleza? Então, ela é uma constante, obviamente, constante de Faraday, tá? Já vou falar do valor dela, beleza? E a gente tem o E, né? O E padrão, potencial padrão para a reação na qual eu estou calculando o ΔG de reação. Tá? E esse E aqui, eu já tenho, foi o que eu calculei no item 1. O F, eu já tenho, professor? Tenho, é uma constante, é tabelado, a gente pode consultar. E o Z eu também tenho. Aqui na minha análise da célula, ou na minha análise da reação, eu verifiquei que eu tenho 2 elétrons envolvidos, né? Eu tenho 2 elétrons aqui no processo de oxidação, 2 elétrons que são liberados, e na redução eu tenho 2 elétrons que são capturados. Então, o meu processo global envolve 2 elétrons, tá? Eu produzo 2 elétrons de um lado e capturo 2 elétrons do outro. Então, meu processo global envolve 2 elétrons, tá? Então, isso é tranquilo, beleza? Agora que eu tenho essas informações, fica fácil de calcular o ΔG, né? Não tem segredo. Então, o ΔG de reação vai ser igual a quanto? ΔG de reação vai ser igual a menos, que é da fórmula, 2, que é o número de elétrons envolvido no processo, tá? 2, vezes constante de Faraday, que é igual a 96.500, tá? Vezes o potencial padrão da minha célula, tá? Que foi o que eu calculei no item 1, no item anterior, tá? Então já tá as fórmulas aqui, tranquilo, certo? Só mais um adendo. Essa constante de Faraday, tá? Essa constante de Faraday, ó, constante de Faraday, ela tem que unidades, professor? Ela tem a unidade igual a Coulomb, tá? Porque eu falei que ela envolve a quantidade de cargas passada por um mol de elementos, digamos assim. Ela é igual a Coulomb vezes mol a menos 1, tá? Então ela é Coulomb vezes mol a menos 1, ou seja, ela está relacionando quantidade de carga por quantidade molar, né? Aqui, ó, a unidade do meu potencial, vocês já viram que a unidade do meu potencial, né? Do meu potencial padrão de redução, a unidade, vocês já viram que ela é o quê? Ela é volts, beleza? Ela é volts. E aí, beleza, agora vamos voltar aqui para a equação. A equação tá aí, é 2 menos 2 vezes 96.500 vezes 0,913. Então agora aqui, ó, é só matematiquez, né? Só multiplicação, não tem segredo. Então o ΔG de reação, quando eu faço matematiquez, vai ser igual a menos 1,76 vezes 10 a menos 5 joules por mol. Professor, de onde foi que apareceu o joules? O joule, tá? O joule apareceu aqui, ó, porque toda vez, tá, que eu multiplico Coulomb vezes volt, tá, vai dar igual joule, tá? Toda vez que eu faço essa multiplicação, vai dar igual joule, beleza? Então vocês vão perceber que o F tem um Coulomb e o potencial padrão de redução tem um volts, tá? E os dois estão multiplicando entre si, né?
a constante de Faraday está multiplicando o potencial padrão de redução. Se eles estão multiplicando os valores numéricos, então as unidades também vão multiplicar. Portanto, eu vou multiplicar Coulomb e Volt, e vai dar origem a Joule. E o mol, professor? O mol é esse aqui, ó, parece mol menos 1, que é a mesma coisa do mol lá no denominador. Então vai virar Joule vezes mol a menos 1, ou Joule dividido por mol. Tranquilo? Então tá aqui a unidade, beleza? Então, vocês percebem, né? Percebem não, na verdade é uma coisa clara pra gente, né? Que o ΔG de reação, ele é uma grandeza energética, né? E as unidades, e as unidades de energia mais convenientes na química e na física é o Joule e o quilocalorias, né? Então, nada mais conveniente, ou nada mais normal do que aparecer Joule na unidade, né? E o Joule, ele não apareceu do nada, ele apareceu justamente por essa multiplicação das duas unidades aí que veio lá da eletricidade, dando origem ao Joule, beleza?